Se sair a imagem aí, não tá, por favor. Então tá. Pessoal, deixa eu ficar aqui, pessoal, eu me ver também. Então, esse aqui foi o slide que eu mandei para vocês, que vocês já deveriam ter copiado, tá? Vocês que são do grupo B. Naquele último dia, a única pessoa que estava na sala era o Rodrigo, tá? E aí eu não sabia direito, vou dar aula para uma pessoa, daí o que eu pensei? Eu disse, não, vou fazer ele adiantar, né, e copiando, porque era uma coisa que todo mundo tinha que fazer. Tá? Eu até estava comentando assim, que eu não vou olhar o caderno de vocês todos os dias que a gente tiver aula, sempre vai ter uma atividade para fazer, mas pode ser que um dia eu chegue e diga, hoje eu vou avaliar os cadernos e como é dever de vocês estar com o caderno em dia, tá? Aí quem tiver com o caderno em dia no dia que eu for olhar, vai ter nota, né? Quem não tiver, daí infelizmente não tem muito o que fazer. Então, pessoal, vamos lá. A gente vai começar a falar então sobre poder. Tá? Então essa é a primeira parte do slide, onde fala sobre poder. Nas outras turmas, enfim, que eu já dei aula, a gente estava conversando, né, sobre poder. O que seria poder? Na verdade, todos nós sabemos o que é, né? Ou temos uma noção. Aqui o que a gente vai tentar fazer? A gente vai tentar teorizar o que é o poder, tentar compreender de que forma ele acontece e talvez até desfazer ali algumas coisas que a gente acha que é poder, mas que na verdade, né, não funcionam bem dessa forma. A gente tem aquela noção, aquele pensamento de que poder é sempre uma coisa autoritária, né, que a pessoa manda em ti, desmanda, mas a gente vai ver que existem outras formas de exercer poder sobre alguém. Porque poder é quando eu consigo influenciar a pessoa, quando eu consigo fazer com que a pessoa haja da maneira como eu quero. Então, pode ser através do mando. Eu quero que tu desça agora lá para descarregar isso para mim. E a pessoa vai com medo, assim, mas ela, né, vai. Ou então, quando eu me dou bem com a pessoa e digo, poderia fazer um favor para mim lá pegar giz? E a pessoa, claro, eu vou, tipo assim, vai porque gosta de mim, eu vou, aquela professora lá argentina, não tem problema, eu vou lá buscar giz para ela, tá? E também, depois a gente vai ver, em casos específicos, né, o uso da força, enfim, tá? Mas vamos lá. Então, poder, capacidade de agir ou ditar o comportamento dos outros, quando eu consigo fazer com que o outro haja da maneira como eu quero, eu estou exercendo poder sobre ele. O poder está presente em todas as relações sociais, tá? Família, amizade, namoro, trabalho, governo, que vai aparecer ali mais embaixo, a mãe da gente, o pai da gente, o irmão mais velho, manda na gente, tá? Exerce influência sobre nós, faz com que a gente haja da maneira como eles querem, em muitas circunstâncias. Uma amizade, a gente sabe que num grupo de amigos, geralmente tem alguns amigos que são mais influentes, e às vezes essa influência ela nem é tão boa assim, né? Mas que faz com que a gente faça coisas que muitas vezes a gente não faria se estivesse sozinho. Então já é um tipo de influência. No namoro, né, a gente sabe que uma relação de namoro, marido e mulher, ali casamento, tem um que é mais influente, né? Tem mais influência sobre o outro. E não é no sentido assim, eu domino a relação. Mas às vezes tem um que é mais cabeça, tem um que é mais maduro, então ele consegue, de certa forma, ir mediando ali a relação, né, e exercendo poder. No trabalho, as relações de trabalho a gente consegue visualizar muito bem como funcionam as relações de poder, né, até porque existe uma hierarquia, então. E no governo também, né, gente? Muitos políticos, enfim, quando eles são eleitos, eles exercem um tipo também de poder, tá? Mas eu coloquei uma imagem, um fantoche ali, uma marionete, né?
que eu acho que quando eu consigo fazer o outro agir da maneira como eu quero, é um pouco parecido com aquilo ali, tá? Quanto às formas de poder, gente, a gente vai ver que existem 3 formas de poder que são predominantes. Elas não são as únicas formas de poder, tá? Mas volta e meia elas aparecem, ó. Existem 3 formas de poder que são predominantes: poder econômico, dinheiro e bens materiais, né? Tudo que o dinheiro pode comprar, vamos dizer assim. Poder ideológico. Aqui, gente, ideológico vem de ideia, né? De ideologia, conjunto de ideias. Então, o poder ideológico, ele entende assim como a manipulação de ideias, né? Como a manipulação de informação. Aqui, um exemplo para vocês entenderem o papel que as emissoras de televisão exerciam e exercem, né? Hoje a gente tem a internet, então a gente consegue ir lá ver uma notícia para ver se ela é verdadeira ou não. Eu já até estava conversando com uma professora sobre um vídeo que eu vi. E aí tem umas coisas assim, quando eu acho meio absurdas, eu vou lá na internet, pesquiso e aí aparece lá e-farsas ou boatos.com, alguma coisa assim, que é para desmentir, né, gente, fake news, enfim. Aí eu vou lá e coloco, ó, não é bem assim, essa informação não está correta, né? Nem um tempo atrás eu vi uma foto, era de uma mãe num aeroporto, e a criança estava no chão, e ela mexendo no celular, daí tipo, ai, olha só, como essa geração tipo, se transformou, a mãe deixou o filho no chão para mexer no celular. Daí, na verdade, a informação correta foi que a mulher tinha dado um problema, ela teve que dormir com a criança no aeroporto, e por um momento ela precisou usar o celular, e ela pegou e deitou a criança num paninho assim no chão. Naquele momento alguém tirou uma foto e saiu dizendo que a mulher não cuidava da criança, né? Antigamente a gente não tinha como correr atrás das informações, então o que nos traziam, a notícia que a gente via, sei lá, no Jornal Nacional, era a verdade e ponto. E a gente não conseguia ver, e a gente não sabia quais eram os interesses dessa emissora de veicular aquela informação daquela forma, né? Porque a princípio a gente entende, não, vamos passar a informação correta para nós, né? E muitas vezes a gente não sabe se é bem assim, se a informação chega da forma como deveria, se ela não tem uma tendência ali, enfim, tá? Então o poder ideológico consiste nisso, tá, gente? Manipular ideias e informações. E o poder político diz respeito à legislação e repressão policial. Poder político, aqui ó, grande parte das nossas leis, projetos de lei, entre outras coisas, são votados, né, pelo nosso legislativo. E quem é que faz essa lei valer na prática, manter a ordem da coisa, não é a polícia? Se tu tá violando a lei, tá roubando a casa de alguém, tá lá na Constituição que não pode, a polícia vai vir e vai colocar a ordem na coisa fazendo o quê? Te prendendo, tá? Então o poder político entra nesse aspecto. Até aí tranquilo, gente? Tá filmando aqui? Eu tenho que ver se a diferença apareceu que tá com uma trilha baixa, não sei se foi isso que Ah, pode ser. Depois eu dou. Se eu botar o carregador ali, o carregador fica ali embaixo, eu não sei como é que eu vou fazer. Então, vamos tentar até a bateria acabar. Sobre legitimidade. Gente, a gente vai ver que o poder ele pode ser legítimo ou não. Eu digo que o poder é legítimo quando eu mando e a pessoa aceita. Quando eu mando e a pessoa aceita ser mandada. Quando eu digo que ela vai fazer e ela aceita. Então esse poder é legítimo. E ele pode ser exercido com base no convencimento, quando eu convenço alguém, no consentimento, quando a pessoa aceita ser mandada, ou no uso da força. Porém, gente,
Em geral, quando eu uso a força, esse poder não é legítimo, ele só vai ser legítimo em duas situações. Tá? Se ele for exercido através da polícia e das forças armadas. Tá? Se eu, Carol, professora Carol, né, for lá e disser para a aluna ali, ó, busca isso para mim, e ela diz assim, não vou. Não vou, e aquela boca já morreu, quem manda na minha boca sou eu. Né? Eu falava isso quando eu era criança. E aí eu digo, quer? Não vai? Mas vai sim, vou lá e pá! Dou um tapa na orelha dela. Posso? Posso ou não posso? Na verdade, poder eu até posso, mas aí eu vou ser presa, vou sofrer um processo administrativo, vou me ferrar. Por quê? Porque, na verdade, eu não poderia usar a violência de nenhuma forma para conseguir o que eu quero de ti. Agora, se tu está agredindo uma idosa, e aí eu sou da polícia, aí eu digo, senhora, afaste-se, pare de agredir a senhora. Tu diz, sai daqui, policial, não sei o que, tomei uma cachaça, estou muito louca, sai daqui. Vou fazer o que eu quero. Oh, meu Deus. Vou fazer o que eu quero, não quero saber. E eu disse, olha, se afaste, por favor. Ou eu vou ter que mobilizar a senhora. Daí tu não me respeita, né? E aí eu e os meus companheiros policiais, talvez a gente tenha que te mobilizar e talvez vá até presa. Eu não sei como é que... Né? Mas enfim, a gente vai ter que tomar uma atitude se não parar de agredir ela. E aí, nesse caso, eu tive que usar força. E nesse caso, a força vai ser legítima. Ou se a gente tiver uma guerra, né, eu não vou poder dizer, dá licença, eu vou atirar em ti, tá bom? Não. Então, nesses casos, a gente pode usar violência e a gente diz que essa violência é legítima. Quanto ao exercício do poder, quando o poder é legítimo, eu chamo de... Eu não, né, gente? Não é eu que chamo de nada. O Weber vai chamar de dominação. Então, Max Weber, que é aquele carinha que vocês já conhecem de outros carnavais, lembram lá no passado? Não lembram, né? Recapitulando, vamos lá. Deixa eu pegar meu canetone. Gente, ó, só para refrescar a memória de vocês, tá? Auguste Comte, método dele, método positivista. Ele dizia basicamente só a ciência importa e nada mais importa nessa vida. Então, ciência acima de tudo. Tá? Auguste Comte. Emile Durkheim. O método do Emile Durkheim, inspirado no método positivista, é um método funcionalista. Tá? E ele diz o seguinte, que a sociedade é um organismo vivo, como se fosse um corpo, e cada parte exerce uma função. Por isso, método funcionalista. Tá? Max Weber, que é o cara que... Tá? O método Max Weber é o método compreensivo. Compreender o que, na real? As ações sociais. Compreender o sentido dessas ações. Tá? E depois nós temos o Karl Marx. Método dele, materialismo, história. Tá? Onde ele diz que em cada época da sociedade existe um modo de produção. E esse modo de produção
tem a ver com o tipo de sociedade que tu tens. Hoje o nosso modo de produção é um modo de produção burguês. Mas tem o feudal, o asiático, modo de produção burguês ou modo de produção capitalista. Então é basicamente isso que vocês deveriam lembrar lá do início do ano passado. Então, o Weber, tá, gente? Ele formulou teorias sobre o Estado que são bem interessantes, que ainda usamos, que ainda estudamos, e sobre dominação também, tá? Os tipos puros de dominação que são considerados legítimos pelo Weber são três: racional legal, tradicional e carismático. Racional legal, racional vem de uso da razão, legal tem a ver com leis. Então, uma pessoa faz uma espécie de um cálculo, né, baseado em escolhas racionais, e a partir daí ela aceita ou não, né, ser dominada ou dominada. Por exemplo, eu pago impostos, porque se eu pagar impostos eu aceito, porque aí eu vou ter educação de volta. Né? Alguém vai investir em educação, em saúde, quando eu pago os meus impostos. Dominação tradicional, gente. A dominação tradicional, o próprio nome já está descrevendo, tem a ver com costume e tradição. Um bom exemplo é a dominação que a família real britânica exerce. E a dominação carismática, o nome também já está descrevendo. Quando eu elejo alguém que eu considero ter carisma, eu considero que seja merecedor da minha obediência. Ah, mas como assim? Vocês não elegem um líder na sala de aula? Todo ano vocês elegem um líder, um professor regente. E com base em que vocês escolhem essas pessoas? Que vocês acreditam que elas sejam a melhor opção para ajudar vocês. Alguns vão dizer: eu vou votar nele porque ele é meu amigo, vou votar nela porque ela é madura, eu sei que vai fazer um bom trabalho, líder do bairro, lá onde vocês moram, então é uma pessoa que ajuda todo mundo e tal. Então vocês entendem que essa pessoa merece a obediência de vocês. Como exemplo, eu trouxe aqui os líderes de movimentos messiânicos. Messiânicos, tá, gente? Tem a ver com a ideia de Messias, de pessoas que as pessoas julgavam serem enviadas por Deus, que ia vir para libertar eles da injustiça e tal. E aí nós temos o líder, o monge José Maria, tá? Aqui que lutou na Guerra do Contestado, né, entre Paraná e Santa Catarina, e o Antônio Conselheiro em Canudos, tá? Na Guerra de Canudos. Tá? Ambos tinham comunidades bem grandes, assim, eles viviam num regime comunitário, tentavam dividir as coisas, assim, então eram pessoas que tinham, de certa forma, né, uma liderança carismática. Estão entendendo, gente? Gente, política. O que é política? Alguém pode me dizer? Política. Quando vocês pensam em política, o que vem na cabeça de vocês? Governar. Na minha cabeça, infelizmente, vem corrupção. E eu fico triste porque eu estudei um pouco sobre isso e eu sei que não se trata disso, mas a impressão que a gente tem, assim, que não importa quem esteja no poder, que a política, parece que os caras governam para eles, e sabe, a gente não vê as coisas melhorando, e cada vez vai piorando, e cada
cada vez eles vão tendo mais privilégios e vai gerando uma indignação. Aí quando eu penso que vale a alimentação de um deputado ou de um senador, é mais do que o meu salário do mês todo, oh tristeza. Imagina quem é assalariado e ganha R$ 1.200, R$ 1.300, é desanimador, tá? E aí vale paletó, vale nutrição, vale moradia, vale... É? Deixa eu ver. Sou baterista, vamos ver. Cadê os 20 minutos de aula? Tá, peraí. Carregador. Eu não sei como é que eu vou prender aqui. Se colocar dentro do canal. Então, coloca aí. Mas aí não se